Olá e bem-vinda ao Voz do Ciclo. Neste podcast falamos de ciclo menstrual, hormonas e saúde feminina de forma simples e descomplicada. Se queres entender melhor o teu corpo e ganhar confiança nos teus ciclos, este espaço é para ti. Hoje temos connosco a doutora Maria Terini, especialista em saúde hormonal feminina, que vê o ciclo menstrual não como uma limitação, mas como uma ferramenta estratégica para o sucesso das mulheres. Olá Maria, seja muito bem-vinda. E já começar aqui para pedir-te para partilhares aqui um bocadinho esta tua perspectiva do ciclo como uma estratégia para o sucesso das mulheres e não como mais um problema a gerir no nosso mês e no nosso dia-a-dia. O que é que tu queres dizer exatamente com isto? Ok, então é assim, o nosso ciclo hormonal não é só ir ali ao outro construir uma camada para se engravidarmos perfeito ou não. Temos imensos receptores de todas estas hormonas em outras partes do corpo que nem sequer sabemos como é que afeta, mas nós agora sabemos que existem muitos receptores no cérebro. E então elas têm funções cognitivas também. E elas chamam-se hormonas sexuais, mas realmente delimita ali a função delas. Então, elas literalmente viajam até o nosso cérebro, ligam-se aos receptores e fazem como se fosse ativam mais certas áreas do cérebro, dependendo da fase onde nós estamos. É muito interessante. Então, a pergunta tem que vir. Porquê é que estas hormonas vão em concentrações diferentes, em tempos diferentes, em fases diferentes e ativam certas partes cognitivas? Nós temos que fazer esta pergunta para que realmente haja uma exploração do corpo da mulher e perceber qual é o propósito destas coisas acontecerem em todos os lados, não só no cérebro. Ou seja, isto leva-me já aqui à nossa próxima pergunta, que é, então, ainda lá disseste que ativa diferentes fases do cérebro de acordo com as diferentes fases do ciclo, então, ou seja, explica-nos um bocadinho que partes do cérebro é que são ativas, ou são as nossas capacidades cognitivas, emocionais, as nossas... ou seja, o que é que vai variando aqui nestas diferentes fases do ciclo e como é que nós podemos utilizar essas alterações cerebrais a nosso favor aqui no nosso sucesso profissional e pessoal. Ok. Então é assim, só para, antes de eu ir a cada fase específica, de uma forma muito básica, nós temos 4 fases muito distintas no nosso ciclo menstrual. Ou seja, todos aqueles 28 ou 31 dias, digamos mais ou menos, estamos a passar por estas 4 fases. E muitas mulheres passam por isto 13 vezes durante o mês, em vez de ser só 12, porque têm ciclos mais curtos. Então, estas hormonas vão criar, é muito interessante, elas vão criar de uma forma muito lógica uma sequência de ativação destas áreas do cérebro para criar um padrão de ação, criação e reflexão todos os meses. Ok. E até eu, que estudei tanto o corpo humano, estudei tantas hormonas sexuais, só há pouco tempo é que eu consegui mesmo perceber que isto tem uma lógica além de só trabalharem ali realmente a nossa saúde menstrual, é que tem mesmo uma lógica para a vida. E a melhor forma que eu consigo descrever é este encadeamento de começamos com algo novo, vamos manter, expandir e no fim vamos dar foco a análise, reflexão, tipo um post-mortem, o que é que funcionou, o que é que gostamos ou não. Para mim, um ciclo começa na fase folicular e não na fase menstrual, que é o período. Eu sei que nós na biologia aprendemos que o dia 1 é o dia do período, mas se nós realmente formos olhar para o processo, a menstruação é o fim de tudo, é literalmente o inverno, não é o começo é a primavera, que quando tudo recomeça outra vez, e isto é a fase folicular. Okay? Eu quero, aqui só fazendo assim um parênteses, o que é a menstruação? Basicamente é o sangue endométrico que foi criado no ciclo anterior, portanto, na realidade é o fim ainda do ciclo anterior. E eu costumo muito dizer, pronto, mais na perspectiva de olhar para o ciclo como aqui um bocadinho de sinal vital, eu costumo muito dizer que a menstruação não é, ou seja, basicamente é um relatório do que é que se passou no ciclo anterior, ainda não está a dizer nada deste ciclo, está-te a dizer do ciclo anterior, portanto, acho que essa ideia de para ti começar na fase folicular faz todo sentido. Só fazer aqui um parênteses para explicar aqui também esta parte de a menstruação realmente, até em termos fisiológicos e biológicos, é um bocadinho o fim do ciclo anterior. E, portanto, só depois disso é que começa efetivamente o novo ciclo, vamos dizer assim. Apesar de o primeiro dia do ciclo ser sempre o primeiro dia da menstruação. Pronto. E nós falamos sempre do ciclo dessa forma, mas
até para falarmos nesta conversa de o que é que acontece cognitivamente, faz sentido nós começarmos a ver o ciclo da fase folicular. O começo é lá. Então eu peço para nós falarmos dessa forma neste podcast, onde realmente visualizamos o ciclo como fase folicular, depois vem a ovulação, fase ovulatória, depois vem a fase lútea e depois é que vem a fase menstrual, o período, finalmente, a última. Ok. Então, fase folicular. Fase folicular. O que é que acontece na fase folicular? Quando o período acaba, nós começamos a produzir hormonas novamente. Logo. Daí ser o começo. Porque quando nós estamos no período, basicamente temos hormonas todas muito baixinhas. Parece que nem lá estão. No gráfico. Então, aquilo começa a ser produzido. E a hormona que eu quero dar ênfase hoje é o estrogênio, que é a hormona que reinicia o ciclo. Então, o estrogênio começa a ser produzido e conforme vai sendo produzido, cada vez mais e mais e mais e mais, até chegar à fase ovulatória para haver a ovulação, também a mesma coisa acontece no cérebro. Ele vai chegando ao cérebro e vai ficando mais e mais e mais e mais e mais. Mas o que é que acontece? O estrogênio tem esta capacidade de ativar ou dar ênfase a mais atividade nas partes do cérebro que nos permitem lidar com coisas mais complexas, de processamento mais complexo. O que é que isto quer dizer? Tarefas de processamento mais complexo implicam tudo o que é brainstorming, resolver problemas, ser criativo, conseguir soluções, planear coisas. Então é isto que nos está a acontecer nesta fase. E é esta ideia de deixar ser guiadas por aquilo que é mais naturalmente fácil de fazer para termos uma vida mais leve até nas tarefas, não ser tão cansativo fazer as coisas. Ou seja, aqui não é que nós consigamos fazer, nós não conseguimos só resolver problemas na fase folicular, nós conseguimos resolver problemas em todas as fases, mas é mais fácil para nós, na fase folicular, se calhar resolver estes problemas mais complexos, ou seja, vai ser mais natural, não nos vamos sentir se calhar tão gastas depois de resolver aquele problema específico. Se calhar na fase lútea é mais difícil. Exatamente. Depois da fase folicular vem a fase ovulatória. Quando ovulamos, obviamente, daí o nome. E então, esta fase é uma abertura para o mundo, porque é quando o estrogênio está tipo em concentração máxima no cérebro. E o estrogênio é o quê? É uma molécula social. Então, lubrifica-nos para nós sermos muito sociais, sermos muito extrovertidas e queremos viver lá fora, ou seja, a nossa energia está para os outros. Vai para o cérebro, dá prioridade aqui aos centros verbais e sociais do cérebro. Então, quanto mais estrogênio tivermos, realmente mais TED Talk speakers que nós somos. Nós temos esta personalidade TED Talk speaker na fase ovulatória, em que nós realmente conseguimos usar a voz de uma forma tão fácil, é tudo muito mais eloquente, temos muito mais confiança de como dizemos as coisas. Pronto. E isto torna-nos a vida mais fácil, quando também percebemos, porque podemos usar esta fase para coisas em que são muito importantes, como apresentações de trabalho, até pedir uma promoção nesta fase pode ser uma coisa muito mais fácil para nós, onde estamos muito mais confiantes, com muito menos medo, porque o estrogênio tira um bocado o medo do cérebro. Faz tipo assim, olha, não dá permissão às partes que dão ansiedade de estarem ativas. Então, esta fase é mesmo de confiança total em nós mesmas e vamos aproveitar isso para nos ajudar. Ou seja, a fase folicular foi aqui a criação, delinear projeto, e a fase ovulatória é que bora pôr em ação. Exatamente, é isso. Ok. E entramos na fase lútea. A Fase folicular, fase ovulatória e agora a fase lútea. Exato. A fase lútea é aquela fase que, infelizmente, a maioria das mulheres vê tipo como perdida. Porque é aquela fase onde, se realmente há problemas hormonais, eles tipo, vêm assim, como se fosse um vulcão a explodir. Então, tipo, esta fase para a maior parte das mulheres é tipo, esta fase é horrível, odeio, não quero estar aqui, tipo, odeio o meu período, odeio esta fase. Mas, a fase lútea... Acontece aqui a TPM, a conhecida TPM, estes sentimentos todos que tu falaste. Mas esta fase é suposto ser uma experiência, uma bela experiência, onde agora, em vez de ter estrogênio, temos progesterona a ser formada e a chegar ao cérebro. E a progesterona é uma hormona que, o que é que faz? É tipo um calmante no cérebro e dá-te foco, mas tipo, foco parece que tomaste um comprimido de foco e ficas tipo... Vum. Mas não, mais uma vez, não tendo noção disto, nós criamos um problema porque a ideia de produtividade é ter muita energia e fazer muito ao mesmo tempo, mas só que isto está-te a puxar para ficar super
como é que vamos dizer, tipo, mais introvertida para dar atenção mais ao que está perto, na tua vida pessoal, mas no trabalho é a mesma coisa. Pede-te menos interação com os outros, mas começas a ver o quê? Os detalhes todos das coisas que se calhar não viste das 2 semanas antes, para fazeres. Para teres paciência para fazer, por exemplo, coisas como, sei lá, relatórios, ler coisas muito longas, cheias de detalhes. O teu cérebro está-te a puxar para fazer isto de uma forma mais leve do que estar tipo ali, alguém estar a ler isto. É muito mais fácil, tu sentes muito menos tensão, muito menos stress em querer fazer estas coisas mais minuciosas. Porquê? Porque a progesterona leva a este foco minucioso no cérebro. Tu queres ficar sentada, focada. Então a mesma fase de pôr os pontos nos is, os traços nos t's de tudo o que é o teu projeto de vida. A mesma coisa em casa, por exemplo. A maior parte das mulheres na fase lútea sente vontade de organizar tudo que está mal organizado em casa. Tipo, ai, tenho que ver isto tudo, está dentro dos armários da cozinha. Tipo, já está assim há muito tempo, não quero. Então é aquela sensação de foco em tudo que tem que ser acabado, mas também naquilo que pode estar mal e que não gostas e que naturalmente queres se sentir melhor no próximo ciclo. Então é muito importante que todas as mulheres percebam que a fase lútea foi construída de propósito para nós sentirmos aquilo que realmente não estamos a dar valor, que temos que mudar. Pode ser uma conversa com alguém, pode ser pôr mais limites, pode ser ter que fazer mais, ou ter que ter mais descanso na vida, ou ter que fazer coisas mais divertidas. E normalmente a TPM é um bocadinho o resultado disso. Por exemplo, esta sensação de tipo estás, sei lá, morta, super, super cansada, sempre sem energia nenhuma na fase lútea. Se calhar foi porque na fase folicular tiveste a fazer, não definiste, por exemplo, limites. Fizeste tipo mil e uma coisas para além da tua capacidade e agora na fase lútea é lá dizer-te, olha, para a próxima se calhar convém pôr aqui um limitezinho que é para a nossa fase lútea ser um bocadinho mais tranquila do que está a ser neste Exato. ciclo. Não é? Exatamente. E quanto mais nós ignoramos o que está a tentar vir ao de cima para nos dar uma informação, que pode ser isso, tipo, por exemplo, Maria, estou a falar para mim própria, Maria, estás a deixar as pessoas abusarem muito de ti e do teu tempo. Isso pode ser o que vem para mim. Se eu continuo a ignorar e continuo a fazer, ser aquela pessoa que faz para todos e nunca dá prioridade a si própria, todas as fases lúteas vão continuar a piorar. E vai ficar pior, e vai ficar pior, e depois entram em depressão total. E então, é importante nós percebermos que existe um efeito acumulativo, porque Por isso é que temos uma fase lútea em todos os ciclos, que é para olhar e tentar aqui, trabalhar aqui algumas coisas para o próximo ser um bocadinho melhor, não é? exatamente, porque o teu corpo, a tua mente, só te querem ajudar para tu te sentires bem a toda a hora. Então, é um bocado aquele efeito de não estás a ver, olha, não estás a ver, não estás a ver, temos que fazer mais forte para tu veres, temos que fazer mais forte para tu veres, e atua muito assim, o corpo é muito interessante. Em vez de É a maneira, vai tudo ao de cima. é a maneira que ele tem como falar connosco, não é? Eu por acaso acho que ele devia inventar uma espécie de relatório no nosso cocó e dizia, olha, tens de fazer isto, isto e isto. Mas ele não faz, portanto, tem várias formas de falar connosco e é um bocadinho esta dos sintomas que vão piorando, piorando, piorando até tu ouvires efetivamente o que ele está a dizer. Exato. Pronto, finalizando a fase lútea para passarmos para a menstrual. A fase lútea é aquela fase de ir aos detalhes, preencher todas as coisinhas que não foram feitas para concluirmos o projeto e também perceber se estamos a sentir que estamos a ir para o sítio certo ou não, em relação ao que estamos a fazer pessoalmente, na carreira, em todo lado. Mas depois, o que é interessante é a fase menstrual, é uma fase onde realmente as hormonas estão muito baixas. E então, não há nem uma quantidade de progesterona elevada, nem uma quantidade de progesterona de estrogênio elevada para afetar. O que é que acontece? Os dois hemisférios cerebrais estão agora em comunicação um com o outro de uma forma que não se vê em qualquer outra parte do ciclo. E isto permite-nos ser tipo, muito boas em análise global. Análise. Tipo aquela cena do post-mortem. Na fase lútea realmente senti estas coisas todas, são os avisos, mas agora na fase menstrual eu consigo sentar e pensar mais globalmente sobre tudo. E posso fazer perguntas mais importantes, são perguntas de avaliação. Então a fase menstrual é avaliação e intuição, porque existe muito aquela conexão de tipo gut feelings, intuição. Da forma como os dois hemisférios estão tipo literalmente assim a firing back and forth. Ou seja, estão sempre a comunicar um com o outro, para trás e para a frente. Os dos dois hemisférios estão
muito ligados. Não é uma coisa que exista nas outras fases. Então, como se fôssemos um júri. Somos o júri da nossa vida na fase menstrual. Uhum. Então, é aquela cena de vou-me sentar enquanto eu estou tipo, realmente a sangrar, vou perder aqui uma horinha, se calhar no primeiro ou no segundo dia, quando é mais forte, e vou perguntar: será que eu realmente estou na carreira certa? Será que eu quero estar aqui neste trabalho? Será que eu quero? Ah, é mesmo essas perguntas: como é que eu me senti neste mês todo? Em tudo que eu fiz. Na minha Ou relação, seja, no meu trabalho, com os meus pais, com os meus amigos, com a minha nutrição. Tipo, como é que isto correu? resumidamente, fase folicular, criar o projeto, basicamente, e projeto para tudo, vida pessoal, profissional, qualquer coisa. Criar o projeto, fase ovulatória, pôr em prática, fase lútea, tratar daquelas coisinhas que exigem mais foco, tratar dos detalhes que não foram, se calhar, realizados durante a fase ovulatória, e depois então a fase menstrual olhar para o que nós fizemos e perceber, ok, avaliar, isto faz sentido, isto não faz sentido, vamos levar isto para o próximo ciclo, não vamos levar. Vamos lá. E depois, o que é fabuloso sobre isto tudo? É que tu tens essa informação toda agora, é um livro de informação, e que fase é que vem a seguir? A fase folicular, outra vez, que é a fase de pegar em toda essa informação e usar toda a criatividade e todo o teu brainstorming e toda a tua capacidade de pensar em soluções e de criar ação, e tens ali mais um projeto novo em relação ao mês passado. Ou seja, um update, um upgrade, todos os meses é um upgrade do que tu já estás a fazer. Daí eu dizer, isto é a maior ferramenta de sempre, com mais lógica, com super detalhe, com tudo. Para nós termos sempre aquele ciclo de, bora lá, vamos construir, mas agora vamos pensar um bocadinho sobre como é que isto correu. Ok, o próximo mês corre melhor, o próximo mês corre melhor, mudamos isto, mudamos aquilo. E pronto, vamos tendo um negócio com mais sucesso, vamos tendo uma carreira com mais sucesso, vamos tendo uma relação, hopefully, com mais sucesso. Às vezes é preciso cortar a relação e uma pessoa fica tipo ali, mas foi a melhor opção. Pronto. Então isto é o quê? É uma grande ferramenta e é preciso nós falarmos sobre o ciclo desta forma. Então, primeiro temos que realmente querer ser cíclicas, ou seja, eu vou fazer o download da app, vou começar a fazer o tracking, vou ver-me, vou abrir o app de 2 em 2 dias e ver em que fase estou, o que é que eu senti hoje? E começar a pôr tipo, as conexões. Ok, eu realmente sinto-me um bocadinho diferente, nem que seja muito, sinto-me um bocadinho diferente, estou-me a sentir, quero fazer mais isto, mais aquilo. E esses primeiros meses, até pode ser um ano inteiro só a ficar cada vez mais próxima do corpo, cada vez mais próxima do corpo. Demora tempo, demora muito tempo. Estou muitos anos a ter dogmas que nos põem contra o ciclo e que nos dizem que o ciclo não é de confiança e que o ciclo é um problema. Pronto. Então é primeiro largar isso tudo, ficar próxima do corpo e depois ver realmente como é que isto faz todo sentido de uma forma lógica. Ou seja, uma ferramenta aqui, fala-se também muito assim como uma ferramenta de autoconhecimento, muito por causa destas coisas que tu estás a falar, ou seja, destas alterações que acontecem a nível do cérebro que nós depois podemos adaptar aqui para ajustar toda a nossa vida pessoal, profissional, tudo de acordo com o que está a acontecer no cérebro e o que nós vimos em nós. Isto é um bocadinho que nós estamos aqui a falar, um bocadinho de sincronização com o ciclo, não é? Adaptar o nosso dia a dia às diferentes fases do ciclo em que nós estamos, em resultar então das alterações cerebrais que vão acontecendo ao longo do ciclo. Mas muitas mulheres depois o que me dizem é sim, Joana, isso é tudo muito bonito, mas num trabalho das 9 às 5, com filhos e uma casa para gerir, eu não posso dar esses luxos. Mas... E então é a minha pergunta. Como é que, na prática, nós conseguimos adaptar expectativas, produtividade, autocuidado às diferentes fases do ciclo, sem cair em rigidez, culpa ou autoexigência? Como é que nós fazemos aqui o que responder a estas mulheres que nos dizem não me posso dar esses luxos? É assim, eu acho que antes de eu ir mesmo à resposta, eu acho que não há ninguém que comece este processo cíclico sem trazer expectativas, sem trazer autoexigência, sem trazer depois a culpa que vem do facto de não conseguirmos ser cíclicas em perfeição. Eu acho que toda a gente vai passar por esse processo no início, que é tipo, eu estou a aplicar tudo que é muito rígido e militar a uma coisa que me pede para não ser assim. Eu estou a tentar aplicar a mesma coisa a ser cíclica e não pode ser. Então no início também é uma learning curve de deixarmos isso para trás. Eu também tive essa fase de autoexigência, expectativas do ciclo, meu Deus, uma pessoa tipo, depois fica contra o ciclo mais uma vez porque tem que ser assim, mas não é. Então, só saber isso. Vai haver uma learning curve, vai haver uma fase de adaptação, por isso é normal sentirmos também frustradas a tentar ser cíclicas no início, porque são muitos anos a tentarmos ser lineares. Muitos anos.
Às vezes até 40 anos uma pessoa só pensa em ser cíclica aos 40 e é muito, muito tempo a ouvir a mesma coisa. Depois, eu acho que é super importante nós percebermos também que a nossa saúde física, cardiovascular, cerebral, tipo, termos um cérebro que funciona nos 40, 60, 80, temos um coração que funciona nos 40, 60, tudo isso depende de um ciclo também muito saudável. Então, se realmente não queres saber da produtividade e da cognição que falamos hoje, também é muito importante ver que realmente não há escolha uma mulher não ser cíclica e de ter uma saúde menstrual, porque isso depende de toda a tua saúde do resto do corpo. Porque a menstruação, a ovulação, todas estas hormonas sexuais, elas têm funções para manter outras partes do corpo também saudáveis e a funcionar para ti. Por isso é importante nós não vermos as coisas separadas. Se eu quero ser uma pessoa saudável, com energia, com uma mente que funciona, ser cíclica não é uma escolha. Tipo, tem que ser. Então eu tenho que aprender para eu ter um corpo saudável. E eu conseguir ser, tipo, aquela pessoa feliz, saudável no futuro. Sem estar cheia de medicação e toda triste, o meu corpo não funciona. Tipo, temos que começar cedo. Então, quanto mais TPM, quanto mais problemas nós temos menstruais, mais será o risco de doenças inflamatórias, como cancros, como doenças cardiovasculares, diabetes, tudo isso aumenta quanto mais nós ignoramos a nossa ciclicidade e queremos ter um ciclo menstrual saudável. Claro que mais uma vez, estamos a falar de uma parte bastante avançada que é a cognição, é este o tema de hoje. Mas para quem começa, eu acho que o que é importante realmente é termos uma relação muito saudável com as coisas básicas do ciclo, que é saber ovular, não saber ovular, saber se ovulamos e ajudar a ovulação se ela não existe, comer para não termos inflamação nas diferentes fases e sentimos uma TPM muito exagerada. Tudo isso, para mim, é o básico que tem que ser. Não é uma escolha, tem que ser. Não é uma escolha. Olha, e para fechar, o que é que tu gostarias de dizer então às mulheres que ainda veem um ciclo, que depois de ouvir este episódio também acham, ok, o que é que nós vamos dizer a estas mulheres que ainda sentem que o ciclo é um obstáculo e não uma força ou uma ferramenta que podem utilizar para o seu sucesso pessoal e profissional? Ok. Em primeiro lugar, acho que é importante dizer que quando uma mulher está numa posição onde o ciclo realmente é horrível e pode ter coisas mais graves como endometriose, adenomiose, coisas que estão por detrás desses sintomas todos, não é? Ela sofre imenso todos os meses. Claro que quando ouve este podcast, não vai ser fácil ouvir dizer que o ciclo é suposto ser uma experiência positiva e dar-nos vantagens na vida e ser bom para nós. Elas vão tipo, como assim se o meu não faz isso? Vão estar contra. Mas para essas mulheres específicas, eu acho que o que se calhar também não se sabe muito na medicina é que há sempre forma de melhorar a situação. Mesmo que não desapareça o problema, mesmo que esteja mais, pronto, adormecido, há forma de melhorar imenso a dor, há forma de melhorar imenso a experiência do ciclo. E para essas mulheres é, ok, antes de veres o ciclo como qualquer tipo de vantagem ou melhor amigo, vai procurar formas com a nutrição ou regulação de stress, até com terapia, porque às vezes a parte emocional e padrões emocionais tem tudo a ver com a nossa experiência do ciclo. Vai procurar fazer este tipo de ação, de mudar o estilo de vida para melhorar o sintoma, não é? Mas para as outras que podem ter um ciclo tipo, ok, meu ciclo é normal, mas só que isto não faz sentido nenhum. Nós estamos a dizer que sim a uma estrutura que já vai contra nós. Tipo, eu estou-te a dizer, o teu ciclo dá-te estas vantagens todas e se tu realmente deixaste tipo, perceber e usar, a tua vida vai melhorar. E tu, não quero. Como? Como assim? É aquela coisa de, ok, pode não parecer intuitivo agora, mas questiona porque é que não parece intuitivo agora. Porque tu estás a aceitar dogmas de outras pessoas de como ser e como agir que vão contra o teu corpo e estás a deixar uma coisa muito sistémica e muito inflamatória no teu corpo ser a tua realidade. E se tu queres gostar de ti e ser mais confiante e não se sentir ódio e raiva contra o teu corpo, o lógico é ir por aqui. Se eu sou cíclico, vão-me deixar ser, vão-me deixar experienciar e tu vais ver que tudo o que é uma vantagem realmente existe. Pode ser sentida de forma diferente, há mulheres que sentem muito intensamente, outras sentem muito menos, depende, mas todas vão ter uma overall, tipo, resultado positivo na sua vida toda. E quando eu digo toda, é todas as facetas da vida. Até ser mãe e ter noção de tudo isto ajuda. Vais ter muito mais paciência contigo própria.
Sim, exatamente. E menos culpa, menos carga, não sou aquela mãe perfeita, porque é que está tudo relacionado. A culpa está muito relacionada com o facto de nós estamos em constante rejeição do ciclo. Porquê? Porque depois estamos a querer ser pessoas que não somos e não dá, isso não dá. Queremos ser igual todo o ciclo e não dá, somos Não cíclicas, dá. portanto tem que haver alterações na nossa maneira de estar, ser, fazer tudo, porque a nível biológico e fisiológico o cérebro está a mudar ao longo do ciclo, não é? Exato. Em estilo geral, mas depois há mulheres que podem ter diferentes, ou seja, na fase folicular se calhar têm mais aptidão para um tipo de tarefas que não têm para a fase útil, mas eu acho que aqui é muito o registro e depois as mulheres próprias conhecerem-se, ou seja, eu, Joana, na fase folicular, tenho mais energia para este tipo de tarefas, portanto vou adotar. Não quer dizer que tu, Maria, tenhas exatamente a mesma energia para este tipo de tarefas. Pronto. Nós falamos aqui no geral e depois a parte do criar é que, ou seja, adaptamos aqui um bocadinho à nossa bioindividualidade. Portanto, as mulheres que não se sentem tipo espetaculares para ir para o mundo na fase ovatória está tudo certo, porque nós somos bioindividuais. É só a importância aqui de conhecer o que é que para ti funciona nesta fase e depois adaptar o teu dia a dia a essa fase, ao que é que tu registaste que funciona para ti. E A acho que mensagem mais importante de todas é: no que toca a ser mulher, não há rigidez em nada. E é ter que sair desse padrão da rigidez, de ter que haver protocolos a toda hora, a todo minuto. Não existe. Vai existir, é como tu disseste, cada ciclicidade é a sua ciclicidade. Temos que ter em conta personalidades, temos que ter em conta muita coisa. Mas, no geral, é isto que acontece. Agora, como tu vais agir, vai ser muito pessoal. Mas o que interessa é que tu ajas da forma que o teu ciclo te pede. Então, funciona bem. trabalho interior. Muito, muito obrigada, Maria. Vou parar de fazer perguntas, porque senão ficar aqui com 3 horas ou 4. Para ti que nos ouves, espero que este episódio tenha ajudado a olhar para o teu corpo e para o teu ciclo com mais clareza. Podes ouvir e reouvir este episódio na Rádio ABC Portugal, no Spotify, Apple Podcasts e no meu site, onde podes deixar comentários. Vemo-nos no próximo Voz de Ciclo. Até já!